Desde 1999, tramita no Congresso um projeto de lei que visa flexibilizar o uso de agrotóxicos aqui no Brasil, facilitando o seu processo de autorização e de registro. Lembrando que o Congresso reúne as duas casas do Poder Legislativo em âmbito nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, ambos situados na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. São o famoso côncavo e convexo da arquitetura de Oscar Niemeyer. E foi lá no Senado que, no final da década de 90, o então senador Blair Omadi apresentou o texto original desse controvertido projeto de lei. Lembrando que Blair Omadi é um forte representante dos produtores de soja, importante setor do agronegócio. Impossível tratar de maneira aprofundada do agronegócio nesta nossa curta videoaula, mas para aqueles que não sabem, de maneira bem resumida, o agronegócio engloba todas as atividades diretamente relacionadas com o setor primário da economia, atividades relacionadas aí com a agricultura, a pecuária, a mineração, o extrativismo vegetal, e os senhores já devem saber que aqui no Brasil esse importante setor da economia tem uma influência muito grande sobre as decisões políticas, sendo fortemente representado dentro do Congresso e até mesmo junto ao próprio governo federal. Apelidado de PL do Veneno pelos ambientalistas, o texto desse projeto de lei vem gerando muita polêmica nos últimos 24 anos. Isso porque, dentre outras coisas, esse PL prevê a liberação de agrotóxicos que possuem efeito cancerígeno ou teratológico, ou seja, efeito causador de deformações em fetos e, consequentemente, também nos bebês quando nascem. Além disso, esse PL tenta esvaziar algumas das funções da Anvisa e do IBAMA. Lembrando que IBAMA e Anvisa são duas autarquias que, apesar de vinculadas ao governo federal, possuem autonomia e são formadas por profissionais especializados com capacidade técnica para avaliar que tipo de risco um determinado pesticida pode representar à saúde ou ao meio ambiente. Ou seja, esse PL tenta retirar da Anvisa e do IBAMA algumas de suas atribuições e centralizar dentro do Ministério da Agricultura as decisões mais importantes no processo de análise e de autorização de uso de pesticidas em nosso país. Lembrando que o Ministério da Agricultura, historicamente, é controlado por setores do agronegócio. O próprio Blair Omadi, autor desse PL, chegou inclusive já a ser ministro da Agricultura na gestão de Michel Temer. A última etapa de tramitação do PL no Congresso se encerrou em novembro do ano passado, ou seja, 2023, quando imediatamente o PL foi entregue ao presidente Lula, que acabou sancionando, aprovando alguns dos artigos desse projeto, mas vetou, rejeitou outros artigos considerados mais polêmicos. Com os vetos de Lula, Anvisa e IBAMA mantiveram suas funções, suas atribuições no processo de análise e de autorização de registro de pesticidas. No entanto, atendendo aos interesses do agronegócio, o presidente Lula acabou sancionando alguns artigos que prevêem prazos mais curtos nesse processo de análise e de autorização de uso de agrotóxicos no país. Um processo que, segundo alguns setores do agronegócio, chega a durar até 5 anos. Na volta do recesso parlamentar, agora em fevereiro de 2024, o Congresso vai avaliar se mantém ou se derruba os vetos do presidente Lula. Portanto, fiquem atentos a essa discussão sobre o projeto de lei aqui analisado, porque ele vai se estender ao longo de todo o primeiro semestre de 2024 e, por isso mesmo, tais discussões podem influenciar a elaboração de questões ou de propostas de redação
dos exames que vocês terão de fazer ao longo deste ano. A importância da discussão da aula de hoje pode ser medida, pode ser calculada numericamente por meio da análise dos dados relacionados com o uso de agrotóxicos no Brasil. Só para se ter uma ideia, o Brasil consome anualmente mais de 1 bilhão de litros de pesticidas nas plantações que se estendem ao longo de todo o território nacional. Em parte, a quantidade enorme do uso de agrotóxicos se deve à dimensão gigantesca da nossa produção agrícola. É importante lembrar que o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Não sou desses aventureiros que defendem o fim total e imediato do uso de agrotóxicos. Sem os defensivos agrícolas, seria praticamente impossível abastecer uma população de 215 milhões de habitantes e continuar sendo o maior ou um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas. No entanto, o uso de pesticidas vem crescendo aqui no Brasil em um ritmo assustador, em um ritmo alarmante. Nos últimos 40 anos, o consumo de tais produtos aumentou em mais de 700%, sendo que ao longo desse mesmo período a área plantada cresceu apenas 78%. Além disso, é importante lembrar que dos 562 pesticidas que já foram autorizados aqui no Brasil, mais de 150 deles são proibidos em países desenvolvidos, como por exemplo os países da Europa. Seja como for, parece mais do que claro, parece mais do que evidente, de que uma fiscalização menos rigorosa no que diz respeito ao registro de agrotóxicos pode representar um aumento ainda maior no consumo desses produtos. E um aumento ainda maior nesse consumo pode sim acabar gerando problemas sérios na saúde do consumidor final, ou seja, na saúde de todos nós. Mas, para além do consumo, é importante voltar nossas atenções para o que ocorre de fato com os trabalhadores rurais e com as populações que vivem perto das plantações. Só para se ter uma ideia do que acontece Brasilzão afora, em 2013, no município de Rio Verde, lá em Goiás, um avião acabou pulverizando uma escola que fica perto de uma plantação de soja e de milho. O avião sobrevoou a plantação, pulverizando a plantação e depois aproveitou a ocasião para pulverizar também a escola vizinha. Por conta dessa ação nitidamente criminosa, mais de 90 pessoas da escola, incluindo trabalhadores e crianças, foram hospitalizadas. Também é importante lembrar que anualmente inúmeros trabalhadores rurais que lidam com os pesticidas sem os equipamentos apropriados de proteção são também hospitalizados e alguns deles chegam inclusive a morrer. Seja como for, a discussão da aula de hoje acaba suscitando uma outra discussão importante com a qual eu gostaria de finalizar essa nossa videoaula. Estou me referindo à discussão a respeito do conceito de segurança alimentar, um conceito que surgiu na década de 1970, mas que adquiriu sua configuração atual em 1996, por ocasião da Conferência Mundial da Alimentação, que aconteceu na cidade de Roma. Resumindo em poucas palavras, a segurança alimentar se refere a um conjunto de ações voltadas para oferecer à população uma alimentação de qualidade e em quantidade suficiente. Portanto, vejam que a segurança alimentar não é apenas um conjunto de ações voltadas para a erradicação da fome. Ou seja, a segurança alimentar se preocupa também com a oferta de alimentos de boa qualidade. Mas para que a segurança alimentar seja de fato garantida, é preciso rever alguns modelos de produção e de consumo.
As políticas voltadas para garantir a segurança alimentar da população exigem, dentre outras coisas, primeiro, a valorização de hábitos alimentares tradicionais, em detrimento, em oposição aos hábitos não saudáveis impostos pela indústria alimentícia. Segundo, o incentivo à agricultura familiar e a garantia da autonomia do pequeno produtor, que é o verdadeiro responsável pela oferta de alimentos diários à população. E terceiro, também o estímulo à produção de uma agricultura com técnicas que garantam a sustentabilidade ambiental. Portanto, fica mais do que claro que para se garantir a segurança alimentar da população é preciso estabelecer um certo controle sobre o uso de defensivos agrícolas. Uso esse que pode sim acabar comprometendo a saúde dos consumidores finais, ou seja, de todos nós. O tema da aula de hoje considero como sendo também, como todos os outros temas, muito importante. E se você gostou dessa nossa videoaula, se você aprova esse nosso projeto aqui do canal Hiperatualizando, um projeto que tem como objetivo publicar toda semana religiosamente uma nova videoaula sobre um tema atual, para melhor prepará-lo para os exames, por favor, dê um like aqui no vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, porque a sua contribuição será de fundamental importância para que esse projeto possa continuar existindo. Um grande beijo e eu encontro você na nossa próxima videoaula, que será publicada na próxima semana.